Inicialmente, gostaríamos de falar sobre o porquê deste tema. Ele é um tema do Livro dos Espíritos. E, naturalmente, é um tema que faz parte do curso regular da Federação no primeiro ano básico. Acreditamos que continue fazendo ainda parte do curso. Um grupo de alunos, que muitos deles nós já vimos aqui presentes, agradecemos a presença, pediu para que nós repetíssemos a aula que foi ministrada no curso. E nós, como foi anunciado pelo nosso irmão, nós não tivemos mais condição de continuar dando aulas na Federação, infelizmente, por conta do trabalho que nós estamos exercendo. E aí, nós então trouxemos para a palestra de hoje, atendendo a esse grupo de amigos e acreditamos, e gostaríamos muito, esperamos até que ele atenda você também. Sonhar, de fato, é preciso, nós sabemos disso. Na realidade, mais uma pesquisa a respeito dessa condição do sonho, publicada na revista Biology na semana retrasada, que você já pode encontrar. Eu estou achando que o som está muito alto para mim aqui. Está muito alto para mim o som aqui na frente. Que você pode encontrar já traduzido a parte dessa matéria na Folha de São Paulo da semana passada, mais um estudo a respeito do que se processa no cérebro no processo do sono, quando a criatura sonha. Por isso que nós dissemos que sonhar é preciso. Foi comprovado que há situações que se passam desagradáveis, entre a situação ocorrida desagradável e o processo do sono com sonho, reduzem muito a influência daquilo que se vivenciou anteriormente, por exemplo, no dia seguinte. Isso foram feitas pesquisas com tomografia computadorizada para verificar o que acontecia com o indivíduo que tinha o período do sono e logo com sonho em relação a esse episódio e os indivíduos que presenciavam o mesmo episódio. O episódio era de cena de violência. E não tinham a possibilidade de dormir durante um período, não necessariamente precisava ser uma noite de sono. As imagens então gravadas do momento da violência para aqueles que não dormiam e não sonhavam, que ficavam despertos, então continuavam tão vivas quanto o momento daquilo que foi presenciado. É interessante verificar que nós vamos analisar alguns aspectos que a ciência entende como sono e sonho, aliás, do sonho, e também os aspectos do espiritismo. E como dissemos, sonhar é preciso. Tanto é que uma das grandes marcas que se popularizou no mundo se chama sonho, que em japonês é Sony. E na realidade se transformou em um sonho por uma questão do seu criador ser um verdadeiro sonhador. Porque quando ele começou a vender os primeiros radinhos da Sony, radinhos de pilha, ele distribuía em algumas lojas nos Estados Unidos. É curioso entender como é um sonho de uma pessoa, né? Porque o sonho não pode estar restrito somente à condição de nós dormirmos, e sim nós sonharmos sempre, né? A doutrina espírita é abençoada porque ela transforma o sonho numa realidade, não é verdade? O fato é que nesse sonho dele, ele distribuía os radinhos em algumas lojas americanas e contratava pessoas para comprarem os radinhos dele. E aí, naturalmente, os radinhos dele fizeram um sucesso tão grande, porque vendiam tão bem, que ele mesmo tinha que recomprá-los, que se concretizou o sonho desse homem naquilo que é popularmente conhecido, né, desses equipamentos, de vários tipos de equipamentos que eles produzem hoje em dia. Vamos lá, aquilo que interessa. Definição do Livro dos Espíritos. Nós até antes de iniciarmos com essa definição, a Paula foi uma das pessoas com as quais nós tivemos o prazer de trabalhar nessa casa durante muitos anos, dando aulas em cursos regulares aqui da casa. Mas outros amigos que estamos aqui, nós já vimos aqui, como o Valdomiro, também foi nosso colega de classe, a quem agradecemos também a presença. Mas quando a Paula e o Gabriel saíram, eu pensei naquele momento, saem os rouxinóis e entra a gralha. Mas continuando,
Esta é a definição do Livro dos Espíritos. É uma definição de caráter genérico. Por quê? Porque os espíritos não poderiam abrir todos os aspectos em relação a esse assunto por conta de que o livro não teria terminado até hoje, se eles fossem abrir todos os detalhes. Essa é uma definição de modo geral, como dissemos, que o sonho é o que o espírito vê ou faz durante a noite. Porém, André Luiz vai considerar alguns aspectos, e esses aspectos importantes é o caso da influência da alimentação. A influência da alimentação, como dissemos, é analisada por André Luiz, e também os aspectos fisiológicos do ser. Alguns exemplos muito simples. Você sonha que está indo ao toalete, né, por conta da bexiga estar repleta. Aí você diz assim, é um sonho tão real. Claro que é real, a necessidade fisiológica existe. E está mandando a ordem, o cérebro está mandando a ordem que você cumpra com as suas necessidades. Ponto. E naturalmente é um processo puramente fisiológico. Não tem nenhum aspecto de que lá no plano espiritual você estava precisando ir ao toalete, ok? Mas se bem que também, considerando o plano que nós, ao desencarnarmos, podemos estar presentes, até mesmo dentro do nosso lar, nós vamos verificar que André Luiz faz uma alimentação, tem uma alimentação não tão regular quanto a nossa, não se come carne e algumas coisas dessa natureza lá, mas há um processo de alimentação logo, até porque o perispírito, não podemos esquecer desse aspecto, ele é considerado o modelo organizador biológico do nosso corpo. Logo, se ele é um modelo organizador biológico, toda a estrutura deste organismo está no perispírito. Um dia, para nós alcançarmos aquilo que o Livro dos Espíritos vai nos trazer, de que o perispírito não está mais provido de certos órgãos, é óbvio, dependendo muito da necessidade que nós temos em relação à elevação com a necessidade do corpo que nós vamos ocupar, tá certo? Muito bem, considerando isso, também o processo da alimentação nossa aqui. As pessoas dizem assim, eu não sonho, quando sonho tenho pesadelo. A pergunta é, o que você faz em relação à sua alimentação à noite? Nós sabemos muito bem, e nós brasileiros temos um costume, graças a Deus, com o nosso nível de educacional, nós temos melhorado isso muito. Mas é muito costume nosso termos um café de miserável, de mendigo, temos um almoço de príncipe e um jantar de reis. Quando na realidade é exatamente o contrário. O café da manhã deveria ser de rei, o almoço de príncipe e o jantar de mendigo. Por uma questão simples, o metabolismo está trabalhando menos acelerado, logo a influência da digestão em relação à quantidade de alimento vai influenciar fortemente a condição de melhor ou pior repouso e a influenciação no nosso processo, não só do sono, mas também da questão dos sonhos. Há muitos anos atrás, nós trabalhávamos numa empresa aqui no Brasil e veio um rapaz que frequentava um dos cursos nossos aqui na Federação, e ele era assim um cidadão de 2x4, ele trabalhava na segurança da empresa, e aí ele chegou para mim e disse, preciso ter uma conversa muito séria com você. Eu disse, pois não. Você sabe como lá eu frequento a Federação, eu tenho tido problemas mediúnicos gigantescos, com perseguição espiritual durante a madrugada. Disse, não, mas não diga, você não foi procurar lá o DEPOI, etc. Eu procurei o DEPOI, estou fazendo uma assistência, mas eu vou te dizer, as perseguições continuam cruéis e implacáveis. Então o assunto é grave. E aí ele começou a dizer dos pesadelos dele, que espírito saía correndo atrás dele, ele saía correndo atrás de espírito, mas era uma coisa realmente muito complicada. Até que uma hora o mentor disse assim, pergunta para ele o que ele come à noite. Aí nós dissemos, escuta, uma curiosidade, qual é a sua alimentação no período noturno? Diz, eu chego em casa por volta mais ou menos de umas 10 horas, mas eu sempre como uma comidinha leve. Eu como uma saladinha de batata com ovo, uma linguicinha frita, depois eu vou dormir. Diz assim, e você não quer que o porco saia correndo atrás de você na madrugada?
As batatas e os ovos também, então correm só as galinhas de ciúmes de ovos que você comeu dela, o porco que você acabou que morreu e que está atrás de você, danado. Muda a alimentação, porque você não está tendo problema mediúnico, você está tendo problema digestivo. Né? Você pode ter problema mediúnico ao contrário, desencarnar e aí sim encontrar os espíritos lá. Veja, então, nós temos que considerar uma série de fatores para que questões relativas à interpretação de sonho não virem uma realidade na nossa vida. É óbvio que existem, e nós sabemos, nós somos um ser completo. Naturalmente, quando o som abaixou em cima, não? Está tudo bem? Naturalmente, quando nós temos, por exemplo, traumas, situações não resolvidas, nós não nos enganemos, nós não nos escondemos de nós mesmos. Pode estar no subconsciente, mas o assunto está lá. E pode refletir em sonhos recorrentes, mostrando de determinadas maneiras situações que estão relacionadas a traumas e conflitos, ou frustrações, ou qualquer outra coisa do gênero, mas que literalmente podem se demonstrar de outra maneira. Como, por exemplo, medo de faca e pessoas que correm nos sonhos recorrentes com faca atrás da gente, coisa do gênero, necessitando de acompanhamento específico de especialista, mas não interpretações de sonhos vulgares, de manuais e magazines de interpretação de sonho, que se eu sonhei que alguém morreu, vai morrer alguém dentro de casa, e derivações dessa natureza. Sonhei com cobra, vai dar cobra, sonhei com borboleta, vai dar borboleta. Se eu sonhar com camelo, tem camelo no jogo? Não. Então, também tem camelo. Então, veja, um zoológico inteiro para a gente ganhar. É engraçado, já sonhei, um dia mandaram eu comprar, eu comprei e não ganhei nada, só a experiência. Aí o ponto, a experiência, aliás, perdi, porque eu dei o dinheiro para o cara. Para o cara não, porque era loteria federal normal. O Chico comprava bilhete de loteria federal todo ano, e ele disse, é legal, porque o pai dele, o seu João, quando desencarnou, disse, como o seu João era vendedor de bilhete de loteria federal. Não quer dizer aqui de sonho, mas a gente já aproveitou. Lembrar do Chico, para nós particularmente, é sempre uma honra e uma alegria. Nós tivemos a oportunidade de conviver com ele 22 anos. Por isso que para nós é uma honra. Isso não é privilégio. Foi responsabilidade de alguém que estava numa faixa etária totalmente irresponsável, porque nós éramos muito jovens e, por vezes, nós não tivemos, na grande maioria das vezes, nós não tínhamos a dimensão de quem estava na nossa frente. Mas ele com certeza sempre nos entendeu. Né? No auge da juventude, às vezes a gente não necessariamente se conseguia entender, apesar de sermos espíritas, não conseguimos entender a grandiosidade da missão dele. Mas o senhor João disse para ele, filho, eu estou desencarnando, mas como você sabe, eu vendo bilhete de loteria federal. Você compre todo ano que uma hora eu paro a roda ou acerto as bolas para você. Aí perguntaram para ele, você já ganhou alguma vez? Ele disse, nunca, mas eu continuo comprando. Impressionante, era uma criatura muito nossa. Muito bem, dando continuidade. O espírito ao lado do corpo, diz André Luiz, que infelizmente é grande o número de criaturas que ao sair do corpo, no processo do desdobramento, nós esperamos que não aconteça aqui, porque geralmente o espírita não dorme, ele se desdobra. E quando ele ronca é porque o desdobramento é profundo. Né? Esperamos que vocês não desdobrem na palestra. Aí o fato é que, via de regra, tem uma desculpa muito boa quando a gente dá para expositor, que é muito cansativo, esperamos não ser o caso para você na manhã de hoje, que eu assisti a palestra desdobrado. Então tá. O fato é que é grande esse número, infelizmente, de criaturas que no processo do sono, não entendendo o que se passa com ela mesma, saem do corpo, ou se desdobram e ficam ao lado dele, como mostra essa fotografia. Pode ser até uma montagem, não importa, mas ficam ao lado do corpo, esperando que todo o processo de restabelecimento do metabolismo aconteça, para retomar de manhã o seu direcionamento, sem ter sequer noção daquilo que se passa consigo mesmo. Via de regra, sem ter noção de que é um espírito.
e que esse processo pode ser aproveitado das mais diversas maneiras. A saída do corpo também, como se dá, é um fato curioso. Nós vamos mostrar o desenho seguinte. Já nos perguntaram várias vezes, eu costumo dormir como eu vim ao mundo, o que é muito refrescante nas noites de calor, né? Diga-se de passagem. E aí eu durmo, e quando eu saio do corpo, como é que faz? Imagina vocês desdobrados no processo do sono agora, o expositor também, e ele dorme, por exemplo, não é o caso, mas ele poderia dormir, porque no caso aqui é de aqueles pijamão grande com aquela touca de pompom. Aí ele parece para fazer a palestra como ele veio ao mundo. Seria, no mínimo, alguma coisa desastrosa. Mas o fato é, o ser humano é uma criatura tão maravilhosa, e ao mesmo tempo tão desconhecida de nós mesmos, né? Nós desconhecemos tanto a nós mesmos, que nós temos um processo automatizante em nós, no nosso psiquismo, que a criatura, por exemplo, experiências feitas com a hipnose, a pessoa sendo hipnotizada, ela... Por exemplo, se nós fôssemos um hipnotizador, ninguém hipnotiza massas, assim, coisa do gênero. Nós podemos ter magnetizadores e conseguir fazer com que as pessoas sejam mais motivadas por aquilo que se fala, não é? Por exemplo, o expositor espírita pode fazer isto, ó. Dorme, dorme, dorme. Aí o ponto é, mas na realidade o que acontece? Se a pessoa permitir a hipnose... Então você tem dois lados, o magnetizador que vai induzir e o hipnotizado, ou o magnetizado que vai permitir. Em acontecendo isso, se nós formos hipnotizados e a pessoa disser, o hipnotizador disser, saia na rua ou nos corredores da federação, batendo asas como uma galinha e cacarejando. Vá para a rua e faça isso. Você não vai fazer. A não ser que você tenha uma vontade de cacarejar e bater asas no meio da rua. Aí você vai fazer, porque essa frustração de fazer e não ter feito pode aflorar sem sombra de dúvida. Aí porque existe a permissão. Se não existe permissão, que é uma questão de valores, você não vai fazer. Porque apesar do processo da indução, do processo magnético, da hipnose, você não vai ferir os seus valores pessoais. Logo, veja como é incrível, como nós somos criaturas incríveis. Quando nós saímos do corpo nesse estado, que a moça está dormindo nua, automaticamente, como nós não nos permitiríamos sairmos nus, mesmo hipnotizados, nós criamos energeticamente, a energia é a palavra moderna para fluido, nós criamos a vestimenta nossa e, via de regra, você já se viu com roupas, no seu sonho, quando eles são reais, nós vamos falar dos dois aqui, você já se viu com roupas que, via de regra, são da sua preferência. Quando a gente se vê desnudo, desnuda, nós não estamos sem a roupa na frente das pessoas. É por vezes a mesma situação que nós podemos sentir se de repente alguém descobre uma falha nossa e nós nos sentimos totalmente desnudos, moralmente falando, em relação àquele problema. Aí nós temos a sensação de que no processo do sono, em desdobrado, nós estaríamos sem a vestimenta. O que não acontece. Acontece esta sensação no aspecto moral, mas na condição, veja que é automático. Se você não sabe sobre isso, isto acontece independente de você ser consciente sobre o processo ou não. Você acaba saindo vestido. Por quê? Porque seus valores mais íntimos serão preservados, inclusive nesse momento. Então, a moça aqui que dorme nua acaba saindo, se desdobrando do corpo e surgindo, para quem de direito, totalmente vestida, totalmente adequada, de acordo com o seu gosto pessoal. E as importâncias que o sonho teve ao longo da história e na nossa vida. Não é? O Dante e a Divina Comédia, Dante Alighieri, ele na realidade, durante os seus processos de sonho, ele se desdobrava e ia para regiões
que hoje nós sabemos que são regiões onde se associam mentes desequilibradas, que nós chamamos de umbral, e que as pessoas vão para lá quando se afinizem. Isto é uma realidade, vocês comprovaram aqui há cerca de 30 minutos atrás, quando a Paula trouxe o Gabriel. Talento descobre talento. Semelhante atrai semelhante. Vai para o umbral quem quer. Porque o umbral não é inferno de espírita. Apesar de espíritas querer fazer o umbral um inferno. Vai quem quer. Eu não quero ir, então não vá. Ah, mas eu não sei como é que vai ser na hora. Bom, então vá. Ah, mas eu não gosto, eu não vou querer ir. Bom, então não vá. É aquela velha história. Um professor da faculdade que nós tivemos chegou um dia para a avó dele e disse assim: olha, vovó, eu ando tão cansado, fazendo aula em vários lugares, sou convidado até para simpósios no exterior, eu ando tão cansado. E a avó dele era de Sorocaba. Essa conversa estava acontecendo em Sorocaba. Aí ele disse assim: eu estou tão cansado, eu não estou aguentando mais. Não, então não vá mais. Fique aqui em Sorocaba com a sua avó. Ah, mas eu tenho tantos compromissos. Bom, então vai e atenda os compromissos. Ah, mas eu estou tão cansado. Bom, então não vai e fica com a sua avó aqui em Sorocaba. Ou seja, você decide, meu amigo. Não, a vida é sua. E a realidade do umbral é exatamente isso. Você decide se você quer ir ou não. Como é que eu faço para acelerar o processo de ida lá? E eu não preciso desencarnar para ir, viu? No processo do sono já dá para conhecer. Não precisa desencarnar. A gente não vai sair do corpo aqui para poder experienciar isso. Tudo isso é experienciado durante a nossa existência. Nós não somos seres exclusivamente reencarnados. Nós somos espíritos. E parte da nossa existência nós estamos na nossa realidade, que é a espiritual. Se é uma associação de mente, quem é um desocupado vai se associar com quem magneticamente? Com um desocupado. Se você é uma pessoa ocupada nas suas atividades e responsável, com quem você vai se associar? Com criaturas responsáveis. Dante, nesse caso, não era um problema de associação. Ele foi ver o que acontecia em matéria de plano espiritual e, porém, como era a plena Idade Média, ele teve que transcrever e tirou do assunto umbral para dizer dos vários infernos, das várias modalidades de agrupamento de espíritos que se assemelham de acordo com os seus interesses. Mas outros episódios interessantes antes de Dante é o José no Antigo Egito. Quando o José, médium que era, consegue interpretar os sonhos premonitórios que o faraó teve a respeito dos desdobramentos de dificuldades que teriam no Egito. Outro aspecto de grandes sonhadores conhecidos na história, o nosso Frei Galvão, que viveu de 1739 a 1822, o Frei Galvão vivia no interior de São Paulo e muitas vezes ele foi visto não só levitando, porque as crianças adoravam espionar o Frei Galvão pelo buraco da fechadura, que eram aquelas fechaduras antigas com a chave gigantesca, porque o Frei Galvão, quando orava, ele levitava, ele saía do chão, ele ficava suspenso, era anulada a gravidade do corpo. E o Frei Galvão tinha, tanto quanto Antônio de Pádua, que viveu muitos séculos antes dele, de 1195 a 1231, ele se desdobrava da cidade que ele se encontrava e o corpo estava em repouso numa cidade do interior, ele ia para outra cidade e estava, por exemplo, presente para ajudar as pessoas e, no entanto, o corpo estava repousando, tal qual acontece com Antônio de Pádua. Antônio estava em Pádua e, por não entendermos o processo desta condição de desdobramento, o Antônio estava em Pádua, o seu pai estava sendo acusado injustamente na Espanha, por um crime que não havia cometido. O Antônio se desdobra, isso se chama autogoverno da forma, se chama evolução. O Antônio se desdobra, mas não só se desdobra, não só sai do corpo, como ele se materializa no local, no tribunal. Ele se materializa, é uma criatura vista, não é como um trabalho de materialização. Ele se materializa perfeitamente,
Fala, defende o Pai, porém o seu corpo se encontrava em Pádua. Não, claro, é um espírito de maior envergadura, de maior evolução. Nós temos um outro exemplo também, em relação a um caso de André Luiz, que nós já vamos falar. Foi mencionado aqui um dos livros de Herculano Pires, esse é uma outra obra do Herculano Pires, que se chama Educação para a Morte. Nesta obra, Herculano Pires vai dizer, nós temos tanto medo de morrer, que a gente treina toda noite. Você sai do corpo toda noite. O que é o desencarne? Você sai e não volta. Geralmente você sai e diz assim, engraçado, eu estou vendo tudo tão brilhante, as coisas estão tão assim, mais sutis, você se belisca e diz assim, pô, azado, não dói do mesmo jeito. Será que eu estou sonhando? Pode ser. Se não virou realidade. Se não já se tornou realidade. Mas independente disso, veja como nós somos interessantes, né? Nós fazemos um processo todas as noites, agora você também não vai deixar de dormir hoje, né? Vai ficar tomando café com Coca-Cola, você vai aguentar um período, mas não vai aguentar para sempre. Nós tememos tanto um processo biológico, que é um processo natural em nós mesmos, que nós fazemos isso exatamente todos os dias. E é verdadeiramente uma educação. É uma educação para o indivíduo, não é? Exatamente quando passar pelo processo, a rigor, não sentir grandes diferenças. E a questão do sair do corpo, como é que isso funciona? É a questão do perispírito. Claro, nós estamos vendo aqui a figura desenhada da mesma maneira com que ele está vestido, mas não se preocupe, você não pagará mico para os seus colegas, caso você, né, durma com aquela camiseta que nem para trapo de chão serve mais, mas é a sua estimação, e quando você viaja, você leva. O que é mais impressionante é que nós somos criaturas tão apegadas às coisas que é normal ver em aeroportos gente lhe arregando o próprio travesseiro. Mas não é, mas é aqueles gigantão. O cara leva o travesseiro com orgulho. Aí tem uns até que estão babados, meio amarelo já, mas leva com orgulho. Que é para botar assim na poltrona, aquele travesseirão, para ficar bem no meio do corredor, né? Porque os aviões são pequenos, né? São estreitos. E veja, e às vezes você tem aquela camiseta toda retalhada, mas que você guarda, né? Porque serviu para você quando você jogava no time de futebol, que você tinha um corpinho assim, então a camiseta fica aqui em cima, porque o cinturão reservatório de fluido vital fica aqui embaixo, e aí então aquela coisa aqui, apertadinha, cheia de furinhos, que o tempo foi gastando, porque foi lavando, né? Aí ela vai esgarçando, enfim, você não vai pagar esse mico, mas nós vamos sair, e saímos numa condição como nós somos, né? E vamos nos relacionar com as criaturas às quais gostamos, perfeitamente na condição que a gente se encontra. André Luiz vai mostrar isso, inclusive no plano espiritual. Aqui está uma figura, de quem lê o Nosso Lar vai se lembrar, que André Luiz vai dormir no nosso lar, e sai do corpo, ou seja, a situação do perispírito aqui, com a situação do desencarnado lá, vai nos mostrar então as subdivisões do perispírito. O perispírito não é uma camada única, senão ele tem subdivisões. No caso de André Luiz, ele é um desencarnado, ou seja, ele está nesta condição aqui, sem o corpo físico, ele se desdobra no processo do sono. Veja o quanto a gente conhece pouco de nós mesmos, né? E é uma obra de 1947. Figurativamente, ele diz que ele pega um barco e vai para uma outra dimensão encontrar-se com a sua mãe. No filme, eles facilitaram a vida do André Luiz e trouxeram a mãe para vir falar com ele. Mas na situação real é exatamente essa. Ou seja, o que é interessante notar, né, no nosso estudo do Nosso Lar, do livro Nosso Lar, que precisa ser estudado, não pode ser lido pura e simplesmente, é que ele faz um desdobramento. Outra situação interessante também no Nosso Lar, veja que é uma obra básica de André Luiz, é a situação de Ricardo. Ricardo, que se apresenta aqui, ele está materializado, desdobrado e materializado no Nosso Lar. Lembram-se disso? Ricardo é um recém-reencarnado, então é um bebê no berço. Ele, enquanto ele está na condição da vigília, ele é um bebê. Ele chora porque tem fome e chora porque precisa trocar.
Ele não vai se manifestar como um adulto. Mas como é um espírito mais evoluído, Ricardo, que é o nome do personagem na obra de André Luiz, ele sai do corpo físico, não tem as limitações da influência da matéria no processo do reencarne, na condição da consciência, ou seja, é um espírito que mantém a consciência do seu estágio espiritual, ele sai do corpo físico no processo do desdobramento do sono, vai para o plano espiritual, ou seja, ele vai para nosso lar, se materializa num equipamento que André Luiz descreve como uma redoma, ele se materializa dentro e dá uma comunicação para as pessoas reunidas, inclusive seus familiares, e o seu corpo é um bebê dormindo no berço. Veja o quanto nós ainda desconhecemos de nós mesmos. O próprio André Luiz, no livro em questão, ele leva um susto. E pensa, veja como o próprio André Luiz, lá no plano espiritual, desconhecia esses aspectos que são naturais em nós. André Luiz encontra dois espíritos que estão visitando o nosso lar, que ainda têm a ligação com o corpo físico, ou seja, no desdobramento do processo do sono, esses dois espíritos vão visitar o nosso lar, porque eram cidadãos do nosso lar que estavam reencarnados. André Luiz os vê, e vendo a ligação, inclusive, feita, a central, a principal, feita do coronário para com o corpo, e eram criaturas já iluminadas, a iluminação, ou seja, a aura, o campo magnético deles mais iluminados, André Luiz, quando olha, acha que está vendo fantasma. Um fantasma achando que está vendo o outro. Não é absurdo? Nós espíritas, tem espírita que tem medo de espírito. É assim, o familiar desencarnou, eu amo aquela criatura, mas amo profundamente. E se ele te aparecer, bom, eu não quero ver. Bom, mas você ama a criatura, meu Deus do céu. Você não ama a criatura? Ah, mas é que pode ver, eu posso me assustar. Meu Deus, a gente tem medo de nós mesmos. Veja, André Luiz tinha medo de fantasma no plano espiritual. Então não existem mudanças drásticas de um momento para outro. Outros aspectos de influência são visitas entre encarnados. Muito comum, podendo inclusive ser visto, a criatura ser vista por aquela que está encarnada ou desencarnado em repouso. Não precisa estar dormindo profundamente, pode surgir e você pode, se tiver evidência, pode ver o encarnado próximo de você. Muito comum em casos de avisos de desencarne. O desencarnado aparecer para a pessoa nos momentos finais da sua existência física. Mas vamos verificar agora como preparar uma boa noite de sono. Alimentação correta nós já vimos. Aspectos fundamentais depois da alimentação correta. Faça prece, faça prece, faça prece, faça prece, faça prece. Por quê? Porque a prece nos coloca, magneticamente falando, ou faz com que nosso índice vibratório se eleve e nós entremos em contato com situações superiores na condição de espíritos que nós estamos desdobrados. Fazendo o quê? Saindo do corpo físico, nós encontramos essas informações no Missionários da Luz, principalmente no processo do reencarne de Sigismundo, que se tiver reencarnado deve estar por volta dos seus 60 e poucos anos, saindo do corpo físico, entrando em contato com entidades espirituais, recebendo assistência espiritual dessas entidades, podendo ir para instituições onde nós possamos aprender, estudar ou mesmo trabalhar e, naturalmente, outros recursos que são utilizados. Se você não leu, leia Sexo e Destino, porque essa é uma das passagens mais incríveis em relação à questão do processo do sono ser utilizado no desdobramento do espírito. Quem leu vai se lembrar. A moça em questão que está repousando aqui, estava diante de uma situação muito complicada, nós não vamos contar a história toda porque ela é muito longa, e você leia o livro porque vale a pena. Mas esse item apenas, ela faz uma prece para sua mãe, que estava desencarnada e que havia desencarnado pelo suicídio. Logo, esta senhora suicida não tinha noção, não tinha consciência do que se passava com ela. Ela estava numa instituição sendo atendida porque ela, através da violência contra ela mesma, ela estava sem consciência do que havia acontecido com ela.
Então, o que eles fazem? A moça ora para a mãe, claro, a gente às vezes procura aquela criatura que não é, nós mais nos afinizamos. Ela ora para a mãe pedindo socorro. Os mentores espirituais, sendo que era uma pessoa merecedora dessa atenção, fazem o seguinte: pegam a mãe da instituição em que se encontrava, do hospital que se encontrava, sem consciência do que está acontecendo, trazem para próxima da menina desdobrada. Ela sente a vibração da mãe, eles pegam a senhora, levam de volta para o hospital que estava sendo atendida no plano espiritual, um mentor vai e fala com ela. Quando ela desperta, qual é a relação que ela tem no cérebro? No cérebro, a relação dela é com a mãe. Ela sentiu espiritualmente a vibração da mãe. Ela sonhou então, olha o registro no cérebro, com aquilo que o cérebro tem de conhecimento. Ela sonhou com a mãe e a mãe deu-lhe vários conselhos. Incrível, né? Por que isso? Por causa da limitação que nós temos em matéria de cérebro. O retorno ao corpo e as lembranças. Por que elas não acontecem? Kardec, no Livro dos Espíritos, vai fazer essa pergunta, que é a de número 403. Ele pergunta: por que não nos recordamos sempre dos sonhos? É uma resposta que não é longa, né, aparentemente. Nisso que chama sono, só tens o repouso do corpo, porque o espírito está sempre em movimento. No sono, ele recobra um pouco da sua liberdade e se comunica com os que lhe são caros, seja neste ou em outro mundo. Mas, como o corpo é de matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões recebidas pelo espírito, mesmo porque o espírito não as percebeu pelos órgãos do corpo. Não falamos de perispírito a princípio? Ligue as duas situações. Eu, perispírito, quando desdobro, tenho um cérebro, registro com aquele cérebro. Quando volto para o corpo físico, o cérebro que está aqui não registrou as informações lá. E por vezes, quando elas são repassadas, são fragmentos. Por que isso? Porque não é possível, como André Luiz diz, a gente poder administrar duas vidas. Imagine se nós tivéssemos, porque não é bem duas vidas, porque são diferentes, mas é uma continuidade dessa. Imagina se nós tivéssemos marcado esta palestra no plano espiritual. Você não vai merecer duas vezes a mesma coisa, mas tudo bem, né? Porque haja paciência. Mas o fato é, marcamos essa palestra no plano espiritual. Você vem aqui no plano físico, porque você tem lembrança completa lá e o orador não aparece. Você diz: mas onde é que eu marquei? Ou o próprio orador, né? Chega aqui e está vazio. Você diz: onde é que eu marquei? Será que eu marquei lá? Ou será que eu marquei aqui? Você já imaginou como é que seria essa administração? Conversarmos aqui agora e no processo saímos do corpo, temos plena ciência, voltamos para o corpo, temos plena ciência. Onde é que eu conversei com você? Em que momento que eu acertei isso? Nós não teríamos a capacidade, o nosso cérebro não suportaria nós administrarmos essa situação que é meramente uma continuidade da existência nossa, mas de uma maneira que nós precisaríamos, o próprio cérebro se fundiria, não é? Nós teríamos problemas seríssimos, porque não haveria um descanso para que o químismo se recomponha e para que as próprias memórias sejam gravadas, porque existe um processo em relação a isso que nós vamos ver. Primeiro, a condição da classificação dos sonhos, como nós espíritas temos no Livro dos Espíritos. Os sonhos chamados do subconsciente, está muito corrido, não? Que nós estamos preocupados com o horário, está corrido demais? Não? O processo do subconsciente, imagens, pensamentos reproduzidos, muitas vezes nebulosas, gerando sempre muita confusão. São aqueles sonhos que se mexem, que não tem pé nem cabeça. Não é? Por mais que você esteja bem alimentado, não tem pé nem cabeça, cria uma confusão gigantesca. Por que isso acontece? Na visão científica, o neurocientista brasileiro, que é o Siddhartha Ribeiro, ele é professor da Duke na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, mas também é professor na Faculdade do Rio Grande do Norte. Ele explica que os sonhos são produto da reverberação fragmentada de memórias durante o sono. Seu conteúdo é derivado do contexto emocional do sonhador, é aquelas suas emoções, que determina quais são as memórias mais marcantes e que reverberem mais em você mesmo. Aquilo que te mais marca é aquilo que
que mais causa reverberação, bate e volta, bate e volta. Essa é uma das explicações. Existe outro processo dentro da própria ciência em relação à questão da memória. Lembre-se que a gente falou do André Luiz sobre, se você não tivesse esse processo do descanso, nós seríamos totalmente desmemoriados. Totalmente desmemoriados. Nós teríamos um problema de equilíbrio gigantesco. Por isso que Deus e a natureza nos provê de todos os aspectos que nós precisamos. Querem ver? Porque há um processo químico no cérebro durante o processo do sono, no que diz respeito à situação da memorização. Aqui está o nosso cérebro, esse ilustre desconhecido, e atribuído a ele todas as manifestações da criatura, inclusive do amor. Você ama pelo cérebro. É verdade, você se apaixona quimicamente pelo cérebro, mas provado há mais de 100 anos. E a paixão não é ruim, a paixão faz bem para todos nós. Naturalmente, o controle da paixão é que é o problema, mas aí é individual, é de cada um. Mas a paixão, se não existisse, a nossa raça teria desaparecido, porque ela nos atrai magneticamente de um para outro. E quando a gente diz é química mesmo, porque o processo é químico. Na questão da memória, há um quimismo dentro do cérebro. O que vai acontecer no cérebro? Aqui está o hipocampo e o neocórtex. O que vai ocorrer no primeiro estágio? As informações captadas ao longo do dia, isso que você está ouvindo agora, chegam no hipocampo, que é esta localização aqui. Naturalmente, a região onde fica a substância acetilcolina, e ela é capaz de receber e guardar temporariamente os conhecimentos. Por isso que aquilo que se fala para uma criatura literalmente não está perdido. Por quê? Porque o que vai acontecer? O segundo estágio é durante o sono. A acetilcolina permanece praticamente inativa e uma vez que o cérebro não recebe novas informações, porque o processo do sono inativou a acetilcolina, acontecendo o estágio C, que cientistas descobriram que apenas com a acetilcolina inerte, os neurônios conseguem formar uma rede por meio da qual as informações migram da região do cérebro do hipocampo para o neocórtex. Desta maneira, é nesta região que fica armazenada a longo prazo a memória relativa ao aprendizado. Olha como é importante uma boa noite de sono, até mesmo para se ter boa memória. Como a natureza funciona de forma perfeita. E é aí, exatamente aí, que essa transferência de arquivos, na hora que está acontecendo, dos que você viu no dia a dia, podem levar então à condição dos sonhos chamados do subconsciente. Porque quando você baixa um arquivo, transfere um arquivo no computador de uma pasta para outra, não necessariamente ele vai na ordem que você colocou, como se fosse 1, 2, 3, 4, 5. Ele pode ir em ordem contrária, inclusive. Essa é a sensação dos sonhos que são nebulosos, imagens que se misturam, coisas que você viu, por exemplo, num filme, numa peça de teatro, aqui na palestra, essa figura, a conversa que você teve, ele vai baixar todo para o seu centro de memória e você automaticamente não vai ter uma coisa que funcionou exatamente como foi o seu dia, e sim mesclado. Outro aspecto diferente são os reais. Está dando sono ou não? Porque senão a gente pode ajudar e cantar sapo cururu aqui. Aí os reais são aí exatamente a condição do espírito que sai do corpo, e em saindo do corpo, nós, quando retornamos a ele, apesar da lembrança ser fragmentos, são fragmentos que fazem sentido. Não só fazem sentido, como você sente, tem a nítida impressão de que foi real. E aí, nós voltamos lá à situação que foi do show que foi dado aqui pela Paula e pelo Gabriel. Aí, semelhante atrai semelhante. Somos atraídos e atraímos situações e circunstâncias. E em saindo do corpo, dependendo do interesse da criatura, nós podemos ir e sermos atraídos para, por exemplo, bares, locais de festas. Não quer dizer que as festas sejam ruins, absolutamente. Ah, mas eu sonhei que eu estava na festa do guarda-roupa. Por que do guarda-roupa? Porque os cabides ficam dentro. Aí o fato é,
Eu estava, porque era tão real. O que você acha? Percebeu? O que você acha? E esta sensação, ela é nítida. Não só a sensação, sejam essas ou aquelas, sejam quais forem. Elas são nítidas, são verdadeiras, a gente sente que é verdade. Encontramos com um familiar desencarnado. Meu Deus do céu, eu encontrei e o vi, falei com ele e senti que é verdade. Era ele? Claro que era. Eu estive em determinada situação. A situação estava acontecendo? Sim, sem dúvida estava acontecendo. Esta realidade acontece. Ah, mas eu gostaria de lembrar mais. Já é o suficiente. De novo, por conta do processo que precisa acontecer no próprio cérebro. O próprio cérebro está fazendo um trabalho de assimilação e de memorização importante, que se a gente lembrasse demais, atrapalharia nosso próprio processo de aprendizagem e memorização por si só. Veja como a natureza é perfeita em relação a isso. Então lembramos de alguns pequenos fragmentos e às vezes não necessariamente na ordem como se tivesse 1, 2, 3. Por vezes o 2 pode estar exatamente depois do 3, 1, 3, 2. Mas a sensação da realidade que é verdade, porque a verdade você sente. Você sabe que é porque você emite vibração. Por isso que é tão difícil mentir para uma mulher. Não é verdade? E o mentiroso não olha nos olhos. O mentiroso, se olhar muito tempo nos olhos, para quem ele está mentindo, não é só questão vibratória, é também a questão da pupila. A pupila do mentiroso se dilata. Não vai ficar agora, né? Deixa eu ver a sua pupila aí, para ver se dilata ou não. Porque se o ambiente estiver mais escuro, a pupila vai dilatar, né? Para poder adentrar maior quantidade de luz. Mas esta é uma realidade provada cientificamente já de dezenas de anos. Ou podemos, diante dessas realidades, por isso a recomendação da prece. Faça a prece. Nós, particularmente, pedimos ao mentor o seguinte: Senhor mentor, nós não queremos te pedir, nós queremos te intimar. Nos leve para locais de trabalho, de estudo, etc., nem que seja à força, porque eu me conheço. Não é? Porque a gente se conhece e sabe muito bem como é que pode ser. Né? Porque Jesus vai dizer para Pedro, o apóstolo: Pedro, o homem é mais frágil do que mau. A sua fragilidade está na sua ignorância, no seu desconhecimento de si mesmo. E nós percebemos, por vezes, a nossa fragilidade na falta do nosso controle. Quando perdemos o controle, a gente diz assim: não sei onde é que estava com a cabeça quando eu fiz aquilo. Primeiro que ela costuma ficar no mesmo lugar, a não ser aquele caso no Céu e Inferno, que muito pouca gente lê, que o indivíduo foi guilhotinado no livro Céu e Inferno de Allan Kardec, e ele apareceu no plano espiritual segurando a cabeça. Porque a questão do comando, não é? Do comando do espírito sobre o próprio corpo, entendia que ele estava sem a cabeça. Então a cabeça falava aqui. Não é? Naturalmente quis, que é uma condição de comando na matéria que é mais sutil. Mas enfim, quando nós perdemos o controle, perdemos o equilíbrio, isso nada mais prova da fragilidade do ser humano, da nossa fragilidade. Em desconhecendo, quanto mais nós nos desconhecemos, mais nós perdemos o controle sobre nós mesmos. Qual é a realidade da vida? É o fato de buscar se conhecer. Quanto mais conhecimento nós temos de nós mesmos, mais donos de nós mesmos nós somos, logo mais nós controlamos nós mesmos e as situações que, porventura, por vezes, são muito, muito difíceis de serem trabalhadas. Outro aspecto, ou então nós podemos ir para palestras. Vamos assistir palestra no plano espiritual, nunca se repete a mesma palestra. Mas se você quiser ver esse assunto, você pode entrar no divulgadorespírita.com.br e o divulgadorespírita.com.br você pode ver esse assunto de novo, se você tiver paciência para tanto. E aí, nós podemos ir para palestras, podemos ir para estudos e instruções, são as oportunidades que nós temos. Lemos um assunto, não entendemos muito bem, peça para os amigos espirituais te levarem para um local onde esses assuntos sejam esmiuçados. Vamos te dar um exemplo. Nós estudávamos, há muitos anos atrás, missionários da luz. Nós tínhamos cabelo e eles eram pretos ainda, então isso faz um bom tempo, mas dizem que a vida começa aos 50, nós temos 5 anos de idade, olha que maravilha. Aí o ponto é, nós estudávamos missionários da luz e no ponto da epífise nós não entendíamos uma série de itens. Pedimos ao plano espiritual,
na prece da noite, para que nos ensinasse, para que nos orientasse em relação ao capítulo. Na manhã seguinte, lembramos de estar numa sala de aula e um professor com uma instrumentação que a gente não sabia que existia, porque nós não somos da geração do celular, não é? Nós somos da geração que criou o celular, mas não necessariamente em nossa juventude nós tínhamos, sequer suspeitávamos disso. Foi uma aula em 3D, aonde a projeção era feita. Hoje é que nós temos os projetores em 3D. Não é a projeção que se usa óculos, é a projeção em 3D. Se nós tivéssemos uma imagem de Jesus ou essas imagens em 3D, elas estariam aqui. Não como pessoas, naturalmente, mas assim, veja, translúcidas, mas possíveis de serem vistas, sem necessidade de óculos específicos. Era uma aula com uma instrumentação 3D, que ele mostrava todos os detalhes relativos ao capítulo que fala sobre a epífise no Missionário da Luz. Peçamos para nos aculturarmos mais, mas não só em espiritismo, para nos aculturarmos mais, etc. Como funciona depois? Mesmo que nós não nos lembremos. O fato de não se lembrar está registrado em você, está registrado no seu cérebro perispirítico. Interessante notar, e façam essa experiência, interessante notar que de repente você vai conversar sobre esse assunto para uma outra pessoa e vem informações adicionais, você diz, meu Deus do céu, ou eu estou sendo inspirado, né, porque vem de fora, ou estou sendo intuído, porque é do into, é nosso mesmo, mas nós nos surpreendemos com uma quantidade de informações. Muitas vezes em palestras ou em aulas, mas muito mais em aulas, começavam a vir informações que necessariamente, depois nós perguntávamos ao mentor, ele disse assim, isso não é assunto que eu estava passando para você, mas simplesmente tirei o assunto que já está em você, de aulas que você assistiu na espiritualidade, a respeito do assunto que você está falando. Então se desdobram as informações. Isso acontece também, se nós não podemos colocar isso só na condição do sono, ou do sonho. Isso acontece também na situação de que todos nós somos uma riqueza individualizada, aonde muitas experiências nas outras reencarnações e no plano espiritual também estão ali armazenadas, sendo que no processo do sono nós podemos adentrar nessas informações e termos inclusive a possibilidade de nos vermos em outras existências. Quem é que já se viu em outra reencarnação em um sonho? Várias pessoas levantaram a mão. E nós, por vezes, nos vemos e sabemos que somos aquela criatura. Apesar daquela criatura, por exemplo, ser do sexo masculino e nós estamos no feminino, ou o contrário, ou as vestimentas, etc., nós sabemos que aquela criatura somos nós, assistimos como se fosse um teatro real, onde sentimos ali, mas vemos a cena de longe. Fantástico que a gente tem que aprender em matéria de física ainda, né? Que o tempo não é bem do jeito que a gente imagina, podendo, de repente, vermos a nós mesmos, o que é impressionante. Mas isso é para uma outra palestra. Aí, além desses estudos e instruções, trabalhos de assistência, onde Kardec também vai abordar no Livro dos Espíritos. O espírito é como um poste, é um balão preso a um poste, né, que depende do nível de trabalho que está sendo realizado, e por vezes você desperta muito cansada, diz, meu Deus do céu, eu tive a nítida impressão de que eu trabalhei a noite toda. Uma realidade, se o balão balança muito com o forte vento, os espíritos vão explicar, o poste também chacoalha. Logo, se isto é uma realidade, a ligação com o corpo pode dar esta situação, de nós percebemos que trabalhamos muito e que por vezes o corpo não descansou o suficiente por esta relação que existe entre nós na ligação com o corpo físico. E podemos ser úteis durante esse período. Não, a criatura não precisa ficar do lado do corpo, como André Luiz disse, né? Neutralizado na vida, porque sai do corpo, senta do lado do corpo e fica lá esperando com que ele se restabeleça. Nós podemos ser úteis.
Nós saímos do corpo e vamos, evidentemente, pedir para trabalhar. Façamos trabalho, estudo, etc. Sejamos úteis para nós mesmos. Nós sabemos que esse aspecto de fazer para o outro, fazemos para nós mesmos. Que nós exercitamos no outro a condição do amor em nós mesmos. Então, sejamos úteis aonde nós estivermos, como nós estivermos. Não necessariamente estarmos aqui, precisamos estar ligados ao aspecto de trabalharmos só como no voluntariado, quando nós estamos em estado de vigília. Nós podemos continuar sendo os mesmos voluntários quando estamos desdobrados do corpo físico. Aliás, é uma maneira de nós estarmos ativos o tempo todo e em saindo do corpo físico um dia em definitivo, que esse sonho se torna realidade, nós continuamos com as nossas atividades, até porque os espíritas não têm medo de morrer, não é? Depende. Depende. Aí, um dia perguntaram para o Chico, Chico, você tem medo de morrer? Ele disse, de morrer não. Eu tenho medo do processo. Porque a gente nunca sabe o que vai encontrar pela frente. Mas não nos preocupemos. Quem é bom, encontra gente boa. Não é verdade? Ah, mas eu sou mais ou menos. Vai ser mais ou menos. Mas olha, quem gosta de estudar, voltei do irmão Jacó, né? Que foi um tremendo trabalhador. Aliás, foi o Fred Figner, para aqueles que gostam de saber de quem estão falando, que usou o pseudônimo de Jacó porque as filhas não aceitaram que o Fred Figner, que foi um grande espírita no Rio de Janeiro, era muito rico, inclusive, vale a pena. Querem saber um pouquinho do Fred Figner, não? O Fred Figner, ele era muito rico, foi quem trouxe o disco de vinil para o Brasil. Então ele ficou muito rico. E ele era judeu, porque Figner era judeu. E conheceu o Espiritismo e se converteu ao Espiritismo. Trabalhou muito, foi muito amigo de Chico Xavier. Inclusive deixou uma doação gigantesca, em dinheiro, em bônus de guerra para o Chico Xavier, porque na guerra de 39 a 45, o governo brasileiro vendia bônus para remunerá-los depois, para angariar dinheiro para mandar os soldados na Força Expedicionária Brasileira. Então, o Fred Figner deixou uma quantidade gigantesca de bônus para o Chico Xavier, de herança, mas era muito dinheiro, muito dinheiro. As filhas foram levar, o Chico disse que não podia aceitar, de maneira nenhuma. As filhas disseram, olha, o senhor Francisco, o senhor faz do jeito que o senhor quiser, mas está no testamento do papai e nós vamos cumprir o testamento dele. E entregaram para o Chico fez o seguinte, olha, eu vou fazer então, se vocês me permitirem, eu vou transferir para a FEB, Federação Espírita Brasileira. Era tanto dinheiro que a FEB trocou o parque todo editorial deles, todas as máquinas, tudo, porque estavam ultrapassadas, trocou todas as prensas, todo o parque editorial, todo o parque que eles precisavam, todos os maquinários, trocou tudo e sobrou dinheiro, para você ter uma ideia de quanto era. Aí Fred Figner trouxe pelo livro Voltei a sua experiência de chegada no plano espiritual. Doou dinheiro para o próprio Chico, trabalhava em favor do semelhante, extremamente caridoso, chegou lá e narrou a experiência, a começar do seu velório, que quando ele estava no velório, as pessoas, por isso que se a gente vai a velório não é festa, não é lugar para contar piadinha, para ficar falando do desencarnado, porque o desencarnado estava, no caso do Fred Figner, ali, consciente. Tem uma passagem de André Luiz também, Entre a Terra e o Céu, que o desencarnado estava ali ouvindo sendo acusado. Aí ele pega o cidadão e dá uma chacoalhada no cidadão, o cidadão tem um chilique, assim as pessoas acham graça, era o desencarnado chacoalhando ele, porque o desencarnado estava ali. Então, aí não é lugar para a gente comer salgadinho, né? Porque às vezes tem salgadinho e tal, essas coisas. O fato é que o Fred Figner estava ali, as entidades que foram lá, que eram entidades obsessoras, quem leu Voltei se lembra disso, chegaram para ele e disseram assim, muito bonito, ô Frederico, você falava a respeito de bondade, caridade, né, lá no centro espírita. Quando você ia para casa, você fazia exatamente o contrário do que você falava, porque a gente ia junto com você para ver o que você estava fazendo. E vexame.
E o Fred Figner, para não passar pelo umbral, o doutor Bezerra veio buscá-lo. E aí se formou uma ponte de luz, e ele disse assim: ore, Fred, ore, para que você se mantenha em sustentação e atravesse essa ponte. A pergunta é: quem é que vai vir nos buscar? Por isso que Jesus, sempre Jesus, vai nos lembrar, né? Vamos recordar sempre os seus ensinamentos, que são esses ensinamentos eternos. E é ensinamento para nós que somos imortais, eles influenciam na eternidade de Deus, e é a verdade nossa em nossa eternidade dentro da nossa imortalidade, porque fomos criados, por isso que somos imortais. Deus é eterno. Então, dentro dessa nossa eternidade, que é a nossa imortalidade, os ensinamentos do Cristo continuarão sempre servindo para, em qualquer estágio evolutivo que nós estejamos, porque eles são de origem divina, para qualquer dimensão que nós nos encontremos, nesta ou em qualquer dos 11, porque nós só conhecemos 11 até através da física teórica ainda, de 11 dimensões desse universo que nós desconhecemos. Estejamos na dimensão do universo que for, estejamos na dimensão desse próprio planeta que André Luiz nos traz em 7 dimensões desse mesmo planeta. Estejamos na galáxia que nós estivermos, fazendo o que nós estivermos, a verdade do Cristo continua viva em todos os momentos. Porque se Ele nos ensinou que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não alcançaríamos o Pai senão através de trabalharmos o amor como Ele trabalha, nós vamos entender sempre que os seus ensinamentos estarão em nós. E um deles, que é a pura realidade em nossa vida, é este aqui: procura e acharás. Tudo aquilo que a gente procurar, nós vamos encontrar. Muita paz a todos. Muito obrigado.